Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nos vídeos anteriores, a gente estava estudando a dinâmica, que é aquela parte da mecânica que estuda os porquês dos movimentos acontecerem. O primeiro assunto da dinâmica são as leis de Newton, que são os vídeos anteriores, os últimos vídeos. Lá a gente entende então por que, que os movimentos ocorrem, por que, que um objeto sai do lugar, por que ele ganha velocidade, por que ele perde velocidade. Isso tudo diz respeito às forças. E a gente começou a ver naqueles vídeos como as forças se comportam, como elas se interagem com os objetos. Eu vou fazer uma pausa na dinâmica e gravar alguns vídeos agora da cinemática. A cinemática é a parte da mecânica que estuda as características dos movimentos. Então o objeto ele começou a andar. A partir de agora, ele recebeu a ação de uma força, ganhou movimento. A partir de agora, como vai ser esse movimento? Que trajetória ele vai seguir? Quanto tempo ele vai gastar para ir de A até B? Que velocidade ele vai ter? Quanto ele vai andar? Então, isso é objeto de estudo da cinemática, as características do movimento depois que esse movimento já existe. Esse vídeo não vai ter lista de exercícios, ele vai ser um vídeo introdutório para a gente ver algumas definições básicas, alguns termos básicos de cinemática, para aí sim, a partir do próximo vídeo, a gente já ter conteúdo, já com questões. Então aproveita esse vídeo para aprender alguns conceitos básicos, aproveita também para revisar os vídeos anteriores, para refazer as listas ou perguntar sobre alguma questão que você não tenha entendido. Vai ser um vídeo mais curto de toda forma também, tá bom? Então, vamos lá, cinemática, introduçãozinha cinemática bem tranquilo aqui. Então, alguns conceitos básicos sobre cinemática. Cinemática. Opa, tá dando uma travada aqui, ó. Cinemática. Vamos lá. Alguns conceitos, então, conceitos introdutórios sobre cinemática. Primeiro deles aqui, conceitos sobre movimento, movimento e repouso. Você tem que ter em mente que movimento e repouso são conceitos relativos. Isso aqui é relativo, são conceitos relativos. São relativos. Mas relativos a quê? Dependem de quê? Movimento e repouso depende do ponto de vista. Eu vou colocar ponto de vista entre aspas, tá? Então isso aqui, ó, dependem do ponto de vista. Vou colocar entre aspas aqui, ó, porque o termo não é exatamente esse, você vai entender. Depende do ponto de vista. Como assim? Vamos imaginar que você está num ônibus, está sentado ali no ônibus, tem um passageiro do seu lado. Vocês estão viajando. Esse passageiro do seu lado ele tem repouso em relação a você. Agora, se alguém está na rua que vê esse ônibus passar, esse mesmo passageiro do seu lado ele está em movimento, porque ele está dentro do ônibus, o ônibus está em movimento. Então, o mesmo corpo ele está em repouso e ele está em movimento ao mesmo tempo. Depende de quê? Depende do ponto de vista. Esse ponto de vista a gente dá um nome um pouco mais simpático, de referencial. Referencial. É o nome técnico da coisa, referencial. Então depende do referencial. Depende de um ponto a partir do qual eu analiso, eu observo o movimento. Então essa é justamente a definição de referencial. Então o que é um referencial? Vamos lá, ó. Referencial. Então referencial é justamente isso. É justamente isso aqui, ó. Referencial é um ponto, uma posição a partir
posição a partir da qual se analisa um movimento, se analisa um corpo, se analisa um objeto. É aquela posição ali, né, onde eu estou, e a partir dali observa o que está acontecendo. Isso é muito importante. Por exemplo, quando a gente fala assim, olha, é o Sol que se move ao redor da Terra ou é a Terra que está se movendo em torno do Sol? Cara, depende. Depende. Lembra daquela discussão antiga da Idade Média? Ah, a Terra está aqui, o Sol que se move. Não, é o Sol que está aqui e a Terra que se move. Depende. Para nós que estamos na Terra, a gente vê o Sol passar por nós todos os dias. Então é o Sol que está se movendo. Percebe? Pelo ponto de vista da Terra, o Sol está se movendo. É o Sol que se move. Agora, e se eu estiver olhando do ponto de vista do Sol? É a Terra que está se movendo. Então você muda o referencial, você muda o jeito com que você observa o movimento. E, inclusive, se existe movimento mesmo, ou se existe repouso. Então o referencial é esse ponto, essa posição a partir da qual eu analiso um fenômeno, eu analiso um movimento, eu analiso um corpo. Posição é um ponto do espaço. E aí entra um outro conceito importante, justamente esse, posição. Aqui, ó, posição. A posição é justamente um local, um ponto do espaço, tá? Um ponto do espaço que nós vamos identificar. Identificado matematicamente. Na física, para eu dizer que eu estou numa certa posição, eu tenho que identificar esse local. Eu estou posicionado num certo local, tá? Esse meu certo local vai ser o meu referencial. A partir daqui eu vou analisar as coisas se movendo. Essa minha posição ela tem que ser identificada matematicamente. A gente usa números para isso. A gente usa números e utilizamos unidade de medida também. A gente usa números e utilizamos unidade de medida de comprimento. Metro, quilômetro, centímetro, por aí vai. Então eu pego o meu espaço, faço marcações com números, com unidades de comprimento, e aí sim eu vou me localizar. Eu vou dizer qual é a minha posição, qual é o meu posicionamento. Só que é importante aqui, essa posição, ela pode incluir números positivos e números negativos. Por exemplo, aquelas plaquinhas azuis que ficam no acostamento, identificando o quilômetro da rodovia. Aquilo são marcações de posição. A diferença é que na rodovia você só tem números positivos. Quilômetro 50, 60, 70, etc. Para a física como um todo, a sua posição ela pode ser identificada com números positivos ou negativos. Eu posso estar na posição 10 km, mas também posso estar na posição menos 27, por exemplo. É indiferente. Tá? E na rodovia se usa posições marcadas em quilômetros, mas na física pode ser em metros. Eu posso estar na posição 10 metros, eu posso estar na posição menos 50 centímetros, não importa a unidade. E também não importa se é positivo ou negativo. E aí quando você tem várias posições em sequência, você tem um conceito importante aqui, que é o conceito de trajetória. Então, o que é uma trajetória? O que é uma trajetória? Deixa eu chegar para cá essa bagunça aqui. Então, trajetória. Trajetória nada mais é do que uma sequência
do que uma sequência de posições. Uma sequência de posições. Então, por exemplo, vamos imaginar um caminho aqui, tá? Um caminho, uma estradinha, que seja. E aí eu vou marcar várias posições nessa minha estradinha. A gente adota uma unidade, por exemplo, metro, pode ser, tanto faz. Para a direita serão os valores positivos, poderia ser o contrário, não tem problema. Então, sei lá, vamos marcar aqui posição número 0, posição número 1, posição número 2, posição número 3 metros, e por aí vai. Mas também posso ter a posição menos 1, a posição menos 2, a posição menos 3, e por aí vai. Pronto, eu tenho uma trajetória. Eu posso estar posicionado em qualquer ponto dessa trajetória, eu vou ter ali a minha posição. Duas observações importantes aqui. Posição também é sinônimo de espaço, tá? Posição ou espaço. Você vai encontrar essa palavra espaço também em várias questões, materiais, sites, etc. Então, por exemplo, eu posso falar, vamos desenhar um Simpson aqui, ó. Eu posso falar que esse meu Simpson amarelinho aqui, ele está na posição 1 metro, ou ele pode estar no espaço 1 metro, dá no mesmo, tá bom? Inclusive, por causa disso, a posição ou espaço é simbolizado pela letra S, tá? S de space em inglês. Então, esse nosso Simpson aqui, por exemplo, ele está nessa hora aqui, na posição S, no espaço S, 1 metro. Sacou? É só isso. Então, essa era a primeira observação. A segunda observação é o seguinte, ó. Essa posição número 0. Especificamente, a posição número 0, ela tem um nome muito comum de ser utilizado. Essa posição número 0 aqui, essa posição número 0, vou fazer aqui de azulzinho, essa posição 0 metro, 0 quilômetro, 0 centímetro, não importa, a posição 0, ela recebe um nome simpático de origem. De origem. Origem de quê? Origem de nada, é o nome dela, tá? Então, é comum você dizer, o objeto ele saiu da origem. Quer dizer que ele saiu da posição 0. O objeto chegou na origem, chegou na posição 0. O objeto passou pela origem, o objeto passou pela posição 0. Então, dentro de uma trajetória, lembra, você tem valores positivos ou negativos, tanto faz, se os positivos estão para a direita ou para a esquerda, os negativos estão para a direita ou para a esquerda, isso não importa. A posição 0 recebe o nome simpático de origem, e essa trajetória marcada em unidades de comprimento, pode ser metros, centímetros, milímetros, decâmetros, decímetros, não importa, desde que tenha uma unidade de medida. Então, a sequência de posições me gera uma trajetória. Dentro dessa minha posição, eu analiso um corpo e ali eu vou saber se esse corpo está em repouso ou em movimento. Se eu mudar a minha posição, se eu mudar meu referencial, pode ser que eu mude aquele aspecto de movimento e repouso. E um conceito importante quando eu estou trabalhando com análise de movimento desses corpos. Tem dois conceitos importantes aqui, vou chamar de número 5, que são os conceitos de ponto material e o conceito de corpo extenso. Isso aqui também é relativo e isso aqui também depende do referencial. Qual que é a ideia? Vamos lá. Quando eu falo para você assim, olha, um carro, sei lá, um carro qualquer, Fiat Uno, ele é grande ou pequeno? Depende.
Se esse Fiat Uno estiver dentro de uma sala de televisão, ele é grande. Agora, se esse Fiat Uno estiver no meio de uma rodovia que tem 1.100 quilômetros de extensão, esse Fiat Uno ele não é absolutamente nada. O planeta Terra é grande ou pequeno? Depende. Para nós, ele é gigantesco. Agora, quando você pega todo o sistema solar, tá vendo que você mudou o ponto de vista, que você mudou o referencial? Quando você pega todo o sistema solar, o planeta Terra não é nada. Ele é o resto do cocô da galinha. Certo? Então, ponto material e corpo extenso, eles também dependem do referencial, também dependem do ponto de vista. E aí, você vai saber se o tamanho desse objeto, é relevante ou não, quando você leva em conta o que tem ao redor. Uma definição mais técnica de ponto material e corpo extenso é que ponto material, ele não rotaciona. E um corpo extenso, ele opa, tá travando aqui. Rotaciona. Como assim não rotaciona e rotaciona? Por exemplo, pega o nosso planeta Terra. Ele está rotacionando agora, está girando em torno dele mesmo. Agora, sai do nosso planeta Terra, olha ele de longe, olha ele de outra galáxia. Ele vai ser um pontinho tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, que o movimento em torno dele mesmo não faz diferença. Ele simplesmente não rotaciona. É um movimento inexistente, dada a distância de onde eu estou vendo esse corpo extenso. Pega o Fiat Uno dentro da sala de televisão. Pô, esse bicho rotacionar ali quebra tudo. Agora, pega esse Fiat Uno quando você está olhando de cima, englobando toda uma rodovia de 1.000 quilômetros de extensão. Se esse Fiat Uno escorregar ali no cascalho e girar, tá? Então ali é um ponto material. Então essa é a ideia de ponto material e corpo extenso. Isso também pode afetar na análise do movimento, que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Então esse primeiro vídeo aqui sobre cinemática é só para trazer alguns conceitos, algumas palavras-chave que serão úteis mais pra frente, quando a gente começar os conceitos formais mesmo. Então no próximo vídeo eu vou falar já sobre diferença entre deslocamento, distância percorrida e velocidade média. Isso aí já é um caminhão de conteúdo extremamente importante, tá? Então guarda esse vídeo com esses conceitinhos básicos. Aproveita para revisar, para dar uma respirada, para ver se entendeu tudo sobre as leis de Newton. E agora a gente vai começar a misturar, na medida do possível, os dois assuntos, cinemática junto com dinâmica, para você ver como uma coisa interfere na outra, como uma coisa se liga na outra, beleza? É isso aí então, até o próximo vídeo. Falou!